Vocês acham que eu estou errada por pedir para minha mãe sair da minha casa? Olha o que aconteceu. A minha mãe, eu sou a única filha dela com o meu pai. E o que que acontece? O meu pai, ele faleceu. E ele deixou 2 casas para mim. Só que a minha mãe, ela já era separada do meu pai quando ele veio a óbito, né? Quando ele faleceu. Só que o que que eu fiz? Eu fiquei com uma casa para mim e eu deixei a outra casa para minha mãe morar. Só que nessa outra casa que a minha mãe morava, ela é minha, mas eu deixei para uso e frutos da minha mãe. Então a minha mãe só morava lá, eu que pagava água, luz, tudo. Eu dava tudo para minha mãe. Minha mãe só tinha com o salário que ela ganhava comprar alimentação, essas coisas. Porque tudo que a minha mãe me fez era o mínimo que eu podia fazer para ela. Só que o que que aconteceu? A minha mãe começou a namorar. Até aí tudo bem, porque eu queria minha mãe feliz. Só que ela levou o meu padrasto, né, o atual namorado dela, para dentro de casa. Ele foi morar com a minha mãe. Até aí, tudo bem. A casa é minha, tudo bem. Só que o que que aconteceu? Depois de um certo tempo, depois de uns 6 meses que o meu padrasto estava morando com a minha mãe lá, daí do nada apareceu uma outra garota, a filha dele, e foi morar lá junto. Nisso, gente, eu também não questionei dela ir morar lá. Só que o que que acontece? Eu tenho um filho. E o meu filho, ele sempre vai, no final de semana, lá ver minha mãe. A minha mãe pede pra ele ir lá. Não é questão de eu deixar lá pra sair, não, gente. Ela pede, não é todo final de semana, mas ela pede quando o meu filho quer ir lá. E conforme o meu filho tava indo lá, ela não deixava o meu filho comer as coisas. Ela falava que o que tava na geladeira era dela, e dos filhos dela. Ela não deixava ele, o meu filho, brincar. Ela implicava com tudo ela implicava. E daí, ela tava até falando, você nem tem que vir aqui, a casa não é sua, você tem que ficar na sua casa. Ela começou a maltratar. E eu fui explicar isso pra minha mãe, a minha mãe falava assim, você tem que entender que ela tá nervosa, às vezes seu filho vem aqui, briga com o dela. Não interessa, gente, meu filho está indo na casa que é dele, a casa é minha. E ele nunca desrespeitou a minha mãe. Daí a filha do meu padrasto vai querer questionar as atitudes do meu filho, eu não achei certo. Até aí tudo bem. Só que o que que acontece? Ela já tem 2 filhos, essa filha do meu padrasto. E ela arrumou um namorado. E é aí que veio um absurdo. Simplesmente eu cheguei um dia para visitar minha mãe, quando eu vejo, tem uns tijolos, sabe, construindo no fundo. Eu falei, o que que é isso, mãe? Ela está construindo uma casa para ela e com o namorado e os 2 filhos no fundo da minha casa. E falou assim que a casa é dela porque eu não tô ajudando a pagar, gente. Eu fiquei surtada. Daí a hora que eu falei isso pra minha mãe, a minha mãe pegou e falou assim, mas o que que tem ela morar aqui? Gente, vocês acham que eu tô errado? Eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, simplesmente eu quero que você saia da minha casa, ela e o meu padrasto. Vocês acham que eu agi errado? Vocês acham que eu tô agindo errado? Já curte aí porque vocês vão ver qual foi a resposta que a minha mãe me deu, o que ela fez comigo.